Finalmente eu trouxe o tour pela minha escrivaninha, que vocês não terem muito. É algo assim incrível pra mim. Inclusive, eu vou estar deixando uma foto aqui de como era a minha antiga escrivaninha, ó, lá de 2022, eu acho que foi. Aquelas baratinhas mesmo e tudo mais. E ela, assim, ela foi muito importante pra mim, mas ela já não tava servindo para as coisas que eu precisava. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso no meu primeiro vídeo de tour. E aí, agora, eu estou com ela, assim, que eu sinto que eu cheguei no ponto que eu queria chegar, sabe? Tanto de decoração, quanto de materiais que era um sonho pra mim numa época ter, e hoje em dia eu consegui ter, não só com o tempo, mas também com o trabalho que eu tive. O trabalho me trouxe esse resultado. Então, eu fico muito feliz de muitas dessas coisas terem sido do meu próprio esforço, sabe? Continuando aqui, eu vou estar mostrando toda ela pra vocês. E o vídeo vai ser separado, tipo, em duas partes, sabe? A primeira parte vai ser eu mostrando toda a escrivaninha. E a segunda parte vai ser tirando todas as dúvidas que vocês costumam ter sobre o valor dela, as medidas dela, onde eu comprei. Tudo isso eu vou estar falando no final do vídeo, tá bom? Então bora lá pro tudo. Mostrando assim, esse é o geral da minha escrivaninha. Tem aqui, ela tem 3 gavetas e as minhas 2 prateleiras de livro. Eu vou começar mostrando os meus livros. Eu não vou fazer um tour super detalhado. Vocês vão ver aqui livros de desenvolvimento pessoal, tem livros de psicologia, livros de marketing. Ó, tem um marketing aqui, ó, uns marketings aqui. Aqui também marketing, aqui psicologia, aqui neurociência, enfim, tem uma mistura de tudo aqui. Aqui tem meus livros de história, de ficção, romance e tudo mais. Aqui tem meu box de Sherlock Holmes, aqui o meu mini box de Sherlock Holmes. Aqui tem meus livros tipo de romance. Aqui é tipo, eu esqueci o nome que tem, é distopia, né, que fala. É, só que é meio que, pra mim é tipo um romance só, então eu já deixo aqui junto. Aqui tem uma ficção, se eu lembrar eu vou estar deixando aí na tela, mas ele é tipo de mistério e tudo mais, é bem legal. E aqui já começa a minha fantasia, eu nem gosto de fantasia, né? Aí aqui tem a trilogia, tem então de Aliada do Vilão, tem esses 2 de Eragon, tem esses 2 aqui de Quarta Asa, esse daqui, Lições sobre Afogamento, que é muito bom, recomendo muito. A Kotak tá faltando um aqui que tá com a minha prima, que ela tá lendo. E meu Trono de Vidro, maravilhoso, que eu só não tenho o Torre do Alvorecer, que eu fiquei com pirimba com o livro, aí eu não comprei. Eu li ele de forma de audiobook, mas depois eu fiquei meio decepcionada, tipo, de não ter comprado, e aí depois eu vou comprar um usado mesmo pra poder completar aqui meu boxzinho de Trono de Vidro. Aqui tem a caixa do meu iPad, e aqui tem uma mini arquinha da aliança. Agora a gente vai pra parte aqui de baixo da escrivaninha. E aqui já na parte de baixo tem os meus cadernos, no caso meu planner, lindo da Julieta. Inclusive temos cupom no site, vou deixar aqui na tela aparecendo pra vocês verem. Simplesmente o melhor planner. Felizmente essa capa esgotou, mas tem uma ainda lá, então corre pra não acabar esse planner de vez. Ele é muito prático e maravilhoso, né? Qualidade impecável. Esse caderno aqui que também é da Julieta, maravilhoso. Eu uso muito ele, eu fico colocando separadores. Ai, muito lindo, olha isso. E ele é reposicionável, né? E aqui esse caderno também, que era da época do Enem. Gente, ai, tadinho, tá sujinho. Mas eu deixei ele aqui, que ele combina com meus caderninhos mais recentes, que eu uso mais. Aqui tem meu porta-canetas, ó. Aí aqui, gente, é um geralzão, assim. Tem... Essa daqui eu guardei por recordação. Essa daqui já acabou a tinta. É basicamente um corpo diferente de uma Energiel 0.7. Aqui é umas canetinhas da Shopee que eu tenho. Tem de tudo aqui. Essa daqui que eu tô usando muito no Planner, então eu deixei por aqui por perto. Lapiseira, caneta esferográfica aqui, ó. Essa daqui é a melhor caneta esferográfica, sério. Recomendo muito. Ó, é a Super Grip da Pilot. E a minha favorita, tipo, é essa Pilot Pop Law. E também a Pentel Energial, que a minha não tá aqui, ela tá ali no estojo, mas é a 0.7, muito boa. E a que eu mais uso, que é a Signy Pen, da Pentel, que é uma Brush Pen. Aqui nós temos o meu estojo atual, que ele é um geralzão, sabe? Ele não tem repartições, eu achei mais prático assim mesmo. Aí tem aqui minhas estabilos, tem algumas esferográficas, tem corretivo aqui, Popilol, minhas outras Popilol que eu não tenho usado tanto. Eu vou ver se eu acho a minha... Ai, minha queridinha, ó. A que eu mais uso. Essa Penta Energia eu tô até perdendo a corzinha de tanto que eu uso. Essa daqui ela é um corpinho diferente, mas ele só vende lá fora. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra quem tiver vontade, porque eu sempre via nos vídeos do Telegram, eu sempre ficava cheia de vontade de ter essa caneta e eu não achava em lugar nenhum. E eu consegui achar na Shopee, então eu vou estar deixando o link na descrição. Inclusive ela vem com 3 refis, não sei se é esse, mas enfim, tem
como comprar refil também, que é super prático e tal, muito bom. Aqui eu uso é 0,5. Tem uns post-its também. Continuando pra cá, eu vou continuar aqui pra cá e depois eu vou subir pra grade, que vocês também sempre me perguntam. Aqui tem uma velhinha da falecida Gravitando. Inclusive, eu acho que foi o penúltimo vídeo que eu tinha recebido essa vela. Aqui tem essa caneca, canecona, né? Garrafona da Stanley. E aqui o meu iPad. Aqui também tem uma tampinha de uma vela que eu uso para colocar copo e tal, quando eu vou tomar café. E aqui meu iPad, que é o iPad 9 geração, nona geração, inclusive já fiz vídeos sobre ele, detalhes quando ele chegou, se você quiser ver. Mas sempre me perguntam, gente, esse suporte, ele é aqueles baratinhos de celular. Só que ele é muito fraquinho, gente. Eu deixo meu iPad porque eu sou maluca, mas eu não recomendo, tá? E ele ainda tá sem capa e sem película, ai meu Deus. Mas, por hora, está aguentando, mas não tá fora dos meus planos de trocar esse suporte, não. Inclusive, eu tô urgentemente querendo trocar esse suporte. Aí, aqui, vindo aqui pra cima, tem essa gradezinha que vocês sempre perguntam de onde foi. Só que ela foi na Daiso, gente. A Daiso, ela tem até loja no site, mas eu não sei se vende essa grade, não. Mas tudo dela foi, tipo assim, todas essas gradezinhas, esses cestinhos, foi na Daiso da minha cidade. Então, se você tiver uma Daiso, você vê aí que no site deles vende. Já aproveita, realmente a qualidade é excelente. Eu tenho ela desde aquele primeiro tour, então eu recomendo demais. Aqui tem meu reloginho. Esse relógio também tem link na descrição, para caso você queira. Ele não faz barulho quando troca, assim, ele só faz barulho de alarme se você colocar. Mas ele é ótimo, eu gosto muito dele, acho que combina super com a estética geral, sabe? Aqui em cima eu deixo a caixinha do meu fone de ouvido de fio. Aqui tem meu microfone. Aqui um cardzinho da Julieta maravilhoso da coleção Serena. Aqui tá o meu fone de ouvido headset da Shopee, que tenta imitar o da Apple. Aqui tem um fone de ouvido Bluetooth também perdido, que eu nem sei se ainda tá funcionando, mas eu deixo aqui. Outro fone de ouvido também da Shopee. O único original que eu tenho é esse, que é o de fio. E eu vou ser sincera, não trocaria por um de Bluetooth. Realmente eu gosto muito do de fio. E tem aqui essas tagzinhas que eu uso muito para leitura de livro. Então eu sempre deixo aqui para ficar de fácil acesso. Voltando aqui para baixo, tem essa minha luminária aqui, que eu acho ela tão linda, gente. Eu comprei ela na Shopee também vai estar o link na descrição. A maioria das coisas aqui tem link na descrição, com exceção dessa grade. Ela é maravilhosa, combina super com a estética, assim. Eu mudo a estética, ela continua comigo. Acho ela linda, prática, muito, muito boa. E aqui tem esse vasinho, que eu quis adicionar um pouco de vida nessa escrivaninha. E aí, esse vasinho ele é de gesso. E essas plantinhas são aquelas que são meio que ressecadas para durar mais. Inclusive, tudo isso também foi comprado na Shopee, então também vou deixar no link. E aqui na lateral da escrivaninha tem esse meu montinho de livro e do meu caderno de anotação de livro. Que aí eu deixo aqui os livros que eu tô lendo no momento, estudando, né? Que é o Manual do Social Media, Marketing de Permissão. Os dois são da H1 e o ultra aprendizado. Inclusive, eu deixo até o marca-texto aqui que eu estou usando nesse livro aqui para ser mais prático. E aí eu deixo aqui para ser de fácil acesso, sabe? Eu deixo tudo aqui para eu só pegar aqui rápido e ler. E antes de ir para as gavetas, sobre essa cadeira também tem o link, caso você queira na Shopee também. Eu gosto muito dela, acho ela prática, ela é baratinha. Quero trocar depois no futuro, mas eu vou ser sincera, ela super me serve, então tá lá para os planos de muito, muito, muito. Sobre as gavetas, gente. As gavetas, vocês vão ver que tem um adesivo aqui, porque essa corrediça, com o tempo, as corrediças de gavetas, elas vão desgastando, né? E eu uso muito essa gaveta, então desgastou total. E aí eu uso isso daqui, porque senão ela fica vindo, porque o piso daqui é irregular, então ela cai para frente. Fica assim, ela fica caindo, então normalmente eu deixo um adesivo segurando, entendeu? Mas eu tenho que trocar essa corrediça mesmo. Agora, abrindo ela, inclusive esse acabamento aqui eu acho tão lindo, que é cava. Gente, que vergonha que eu passei na época do marceneiro, eu falei assim, tem como fazer acabamento em Canva? Aí ele falou assim, cava? Enfim, aí aqui, abrindo aqui, ó, primeira gaveta, eu vou mostrar um geralzinho por ela, assim. Tem algumas velas ali bem terminadas que eu guardo mais por recordação. Eu tenho que repor minhas velas, gente, tá uma vergonha. Tem um copo aqui de uma vela que já acabou, uma xuxinha aqui para ser prático, um grampeador. Aqui tem uns blocos de notas, tá vendo, gerais. Tem aqui um furador, uma velinha também pequenininha. Se eu não me engano, ó, aqui tem meu acendedor de vela. Tem um paninho aqui embaixo, ó, que é para limpar meu óculos. Uma régua, daquelas maleáveis. Um corretivo de caneta. Uma caneta em gel dourada. Eu deixo aqui mais para ser prático, sabe? Porque eu uso muito esses dois, assim, aí
acabo achando prático, assim, mas não para deixar no estojo. Não sei se faz sentido, mas eu deixo aqui. Aqui tem esse meus marca-textos, ó. Tem os da Stedler, que esses daqui eu sempre recomendo para quem tá iniciando, assim, começando a comprar produto de material escolar. Esse é o primeiro que eu recomendo porque ele vai te ajudar em tudo. Ele consegue ser uma canetinha, consegue ser um marca-texto e consegue ainda ser uma brush. Então, assim, maravilhoso. Eu recomendo demais para quem tá começando a investir em material escolar, comprar esse daqui, porque ele é muito custo-benefício em relação a tudo. E a qualidade é excelente. Esses da Mildliner, maravilhosos, amo demais. Aqui meus adesivos da Julieta e outros adesivos aleatórios, assim, que eu imprimi. Aí tá aqui justamente para usar no planner e tudo mais. Eu deixo no saquinho que veio o planner. Aqui tem outro livro de marketing perdido por aqui, justamente para ser prático, para poder eu ver quando precisar. Um marca-página, sempre bom. Um sudoku, que eu tenho gostado de fazer sudoku, então eu deixo aqui. E também mais 2 livros que são cristãos. Aí, como eu não sabia muito bem onde encaixar, que eu ainda não tenho um cantinho para os meus livros cristãos, aí eu deixei aqui mesmo para poder ser prático, aí qualquer coisa eu pego e leio. Aí eu deixo organizadinho assim, para ser prático. Inclusive tem um perdido aqui que eu não mostrei, gente. Tem esse marca-texto aqui da Stedler, que eu comprei ele para fazer uma publi específica e nunca mais usei, mas tá aqui. Aí aqui vamos para a segunda gaveta, que, gente, já começa um pouco de bagunça, né? Aqui tem meu carregador. Essa caixa foi da Compacto, que ela enviou o produto. Aí eu deixei aqui para guardar papéis e tudo mais. Um estojo com canetas aqui. Outro estojo com mais canetas, que são canetas que eu não utilizo tanto, mas que, né, sempre vão ter. A maioria que eu ganhei também de recebido aí fica aqui já guardadinha para quando precisar. Aí tem os post-its aqui perdidos que eu deixo aqui porque tem vezes que eu guardo tão bem que eu acabo perdendo. Então eu deixei aqui para não perder mesmo. Aqui esses papéis, gente, eu deixo eles aqui para recorte. Eu não sei muito bem onde guardar, ó, que nem essa folha aqui. Para eu não ter que usar corretivo, às vezes eu recorto a folha, tá vendo? E colo por cima. Aí eu deixo aqui para ser prático, sabe? Parece bagunça, mas realmente não é. Esse saquinho aqui foi do estojo que veio. E eu tô deixando aqui para depois, quando eu lavar esse daqui, que tá meio sujinho, eu guardar ele dentro desse saco, caso eu não utilize canetas nele, né? Deixando meu carregador aqui de lado. Aqui tem essa fita que eu acho muito prática, deixar essa fita adesiva aqui. Dá para escrever por ela e tudo mais, tá post-it bom. E aqui tem as minhas caixinhas post-it que eu uso mais. Vocês vão ver na próxima gaveta que tem mais post-it, só que esses daqui são os que eu mais uso, então eu deixo por aqui. Minha caixa do microfone, mais papéis e tem nessa caixinha tem papéis de ficha pro caderno reserva. Indo para a última, gente, aí ó, gatilho, gatilho. Aqui tem minhas provas do Enem, que eu deixei aqui porque eu ainda não guardei mesmo, porque vira e mexe eu tava utilizando elas, então eu deixei aqui de fácil acesso mesmo. Uns papéis aleatórios de gravação também, que eu usei para gravar, como guia e tudo mais. E é assim que de fato a gaveta. Aqui eu deixo 2 cadernos inteligentes. Eu uso esse daqui ainda para estudar matemática para concurso. Esse daqui eu tenho que comprar folhas, então eu deixo eles guardados aqui. Meu caderno também, que eu usava mais na época do Enem e tal, eu deixei aqui também guardado da Macchiato. E aqui também um caderno aleatório que eu também usava para fazer exercício. Aqui tem a caixa do meu antigo planner, que eu guardo aqui, deixo ele guardadinho. Que eu não jogo o planner fora, sabe, gente? Eu deixo guardadinho, pra minha recordação. Aqui era para ser uma caixinha de adesivos, mas se tornou uma caixinha com cards de papelaria e tudo mais que eu deixei aqui. Eu não tenho coragem de jogar fora, gente. Eu deixo tudo guardadinho. Aqui eu deixo refis de grafite e aqui meu refil acabado da 0.7 da Energia 0.5 que eu tenho que recomprar. E ficou assim, porque os adesivos não cabem aqui dentro, então acabou que não serviu muito para adesivo. E aqui tem a caixinha do copo da Julieta, que eu acho que eu só tô com dó de jogar fora, porque é tão bonitinha. Ai, gente, eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou um pouco acumuladora de caixa. Mas tem muita caixa que eu já joguei fora, então eu tô melhorando, tá? Aqui pra trás, eu vou falar logo, ó, tem essa caixa aqui, eu deixo guardado papéis também. Também papéis, um caderno de desenho que eu estou sem lápis de cor, então não tem como eu pintar. E essa caixa aqui, que foi a caixa da Post-it, que foi do evento da campanha do ano passado. E aí tem alguns post-its que eu não uso tanto, eu deixo aqui guardado, papéis. E aí fica assim, gente, essa caixa é um amor. É um ônibusinho escolar, gente. Ai, muito fofo.
Enfim, aí eu deixo tudo assim, ó, deixo aqui organizado assim. E fica assim a minha caixa, a minha última gaveta. Ela é mais profunda, sabe, do que as outras. Que eu consigo guardar cadernos e tudo mais. Foi com esse propósito que eu fiz ela mais funda. E esse foi o tour completo pela minha escrivaninha. E agora que eu já mostrei ela inteira pra vocês, eu vou falar sobre todas essas dúvidas que vocês têm. Primeira coisa, Rafaela, onde você comprou? Qual foi a loja? Tem o link? Então, eu mandei planejar ela, então eu não vou ter um link para mandar para vocês. Eu queria muito poder facilitar isso para vocês, mas eu não vou ter um link. Eu vou dar sim as medidas dela em si para vocês poderem estar planejando ou procurando por alguma que tenha uma medida parecida. Inclusive, assim, hoje em dia eu já vejo que tem muito mais opção de escrivaninhas do tamanho que eu queria na época. Na época eu pedi pela planejar justamente porque não tinha escrivaninha desse tamanho, assim, grandona, sabe, parrudona, praticamente uma mesa de jantar. Mas assim, não tinha desse tamanho, dessa profundidade, então eu tive que planejar na época. E assim, na época eu planejei porque não tinha essas opções. Mas eu vou ser muito sincera, depois que você vê um móvel planejado, você ainda fica um pouco tentado. Mas se você não pode agora estar investindo no móvel planejado, é uma boa opção de você poder já começar. Da mesma forma que eu comecei com uma pequenininha, pelo menos você vai poder começar com uma grande. E agora vamos lá para as medidas. Eu vou falar primeiro o material que eu pedi nela. Eu pedi que fosse toda forrada em branco roxo. Ela é toda de MDF e o tampo dela, o tampo e a lateral dela, que eu mostrei para vocês, eles são de 30 milímetros. Ele é um pouco mais grosso do que normalmente é usado, para dar aquela coisa de um acabamento melhor, mais profissional e tudo mais. E da largura e comprimento dela, ela tem 1,60 de largura e 60 de profundidade. Essa profundidade é excelente, é sério. Eu cheguei a pensar em botar 70, mas eu sabia que ia ser exagero. Então eu deixei no 60 mesmo, eu fui medindo ali o que ia funcionar pra mim e deu super certo. Então essa é a profundidade dela, a largura dela. As minhas prateleiras também foram feitas em MDF na mesma loja e foi 1,60 também de largura. Só que a profundidade, vou estar mostrando aí na tela porque eu não vou lembrar agora pra poder falar com vocês. Porque na época foi muito de medida, assim, na hora. Eu coloquei um livro, o maior que eu tinha, eu acho que era do box de Sherlock Holmes. Eu botei assim e medi um pouco um espaço a mais, porque eu não queria que ficasse muito rente aos livros, tanto para deixar o livro respirando atrás, quanto também se eu quisesse colocar alguma decoração na frente. Então, essa ficou a medida aí das minhas prateleiras de quantidade. Sobre a altura da escrivaninha, eu também não vou saber dizer. Eu também vou deixar na tela. Eu, na época, eu quis medir com base no que eu queria de apoio. Eu sei que o certo, se eu não me engano, de forma, acho que ergonômica, algo assim, você tem que ficar sentado com o pulso assim, né, o braço assim. Só que pra mim não funcionava, gente, eu sempre ficava muito encurvada. Então, essa altura foi a que funcionou pra mim, dá super certo. Eu uso meu apoiozinho de pé e sou super feliz. Fala valores, então. Aí você me fala onde? Como eu disse, foi numa marcenaria aqui da minha região. Em qualquer marcenaria que você passar essas medidas, você vai conseguir fazer essa escrivaninha. Mas se vocês quiserem, se vocês forem do Rio de Janeiro, a que eu fiz foi na marcenaria. Gente, eu vou deixar na descrição, eu esqueci. Mas eles são ótimos, tá? Tinha dado um probleminha na minha prateleira, eles consertaram sem problemas e não cobraram nada. Então, eu recomendo muito, muito essa marcenaria. Se você for aqui do Rio, se eu não me engano, eles trabalham no Rio todo, então é maravilhoso o trabalho deles. Recomendo muito. Na época, em 2022, a escrivaninha, se eu não me engano, eu acho que foi 2.100. Se eu não me engano, foi em torno de 2.100. E eu acho que foi... Não, acho que foi 1.800. Eu acho que foi 1.800. Foi 1.800 na época e, assim, a gente ficou chocado porque todo orçamento que a gente fazia na época dava, tipo, 4 mil. Claro que hoje em dia não vai ter esse valor, tá? Eu não vou criar expectativas em vocês, até se vocês fizerem com essa mesma marcenaria, eu tenho certeza que não vai ter esse valor, porque o material MDF aumentou muito de valor de uns tempos pra cá, então, assim, eu não vou te dar certeza que vai ser esse valor, eu tenho quase certeza de que não vai ser esse valor, mas, enfim, na época foi esse valor e as prateleiras, as duas, foi 400 também. Outra coisa que, pra época, eu já achei muito barato, porque cada uma eu pensava que ele ia cobrar 400, mas não, nas duas foi 400. Enfim, de qualquer modo, como eu disse, eu recomendo eles porque, mesmo que as coisas tenham encarecido, em relação aos outros, eles eram mais baratos. Então, hoje em dia, acredito que seria a mesma coisa. Enfim, e foi isso. Esses são os detalhes da minha escrivaninha, valores e medidas. Se ficou alguma dúvida ainda, me deixa aqui nos comentários, que eu vou, com certeza, eu vou estar te ajudando da mesma forma que eu gostaria de te dar ajuda na época que eu tava fazendo minha escrivaninha. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Prometo voltar mais por aqui e esse já vai ser o início de novos vídeos que vai vir por aí. Beijos e até a próxima!